Bom, agora nós vamos resolver um outro tipo de integral, que é o integral de função racional. Então está aí o problema, eu quero resolver esta integral que aparece aqui. Como é que eu começaria a resolver? Eu começaria aqui aplicando o método da substituição. Perceba que eu tenho senos e cossenos dentro da minha integral e que, por exemplo, eu adoraria chamar seno de t de uma outra letra, por exemplo, x. Nesse caso, a derivada de seno seria um cosseno de t dt, e isso seria igual a 2x. Então, eu vou começar aplicando uma substituição para poder fazer a minha integral. Como é que ficariam as coisas? Aqui no denominador, no lugar de seno, eu colocaria x, e eu ficaria com x menos meio, que multiplica x mais 1/3. Veja se você acompanha. Em cima eu teria um cosseno de t dt, que é simplesmente um dx. Aqui eu vou colocar o número 1, eu vou escrever 1 dx. Veja se você entende que não tem nenhum problema em escrever dessa maneira. Como é que eu vou resolver essa integral? A ideia é que eu escreva esse termo de uma maneira mais simples, que me facilite a resolução da integral. Então, para isso, a gente vai aplicar um método. Esse método chama-se expansão em frações parciais. No que consiste o método? Eu vou pegar essa expressão que aparece dentro da minha integral e eu vou tentar reescrevê-la de uma maneira mais simples. Por exemplo, seria muito interessante se nós conseguíssemos escrever essa expressão como uma soma de duas frações menores. Então, eu vou tentar escrever isso como uma soma de duas frações. Uma, onde o primeiro termo aparece no denominador, outra, onde o segundo termo aparece no denominador. Isso é que a gente chama de expansão em frações parciais. E em cima, professor, eu vou colocar duas constantes. E o objetivo do meu exercício, por enquanto, passa a ser descobrir quanto deve valer essas constantes A e B para que eu tenha uma igualdade e a minha integral possa ser trocada por uma coisa mais simples. Como é que eu vou resolver isso? Bom, agora eu vou fazer conta para tentar descobrir quanto deve ser a constante A e quanto deve ser a constante B. Então, o lado esquerdo em si, eu vou deixar do jeito que ele está, mas do lado direito, eu vou tirar um mínimo entre estes termos. Então, perceba, eu vou pegar esses dois termos aqui, vou tirar um mínimo, e eu vou dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Perceba, veja se você concorda, que se eu fizer isso, eu teria uma expressão desse tipo. Eu estou dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Dá uma olhadinha, veja se está tudo bem para você. O que é interessante aqui no caso? Uma coisa interessante é que agora eu tenho o mesmo denominador. Então eu posso simplesmente cortar esses termos que estão embaixo. Então, o que vai acontecer aqui para mim? Agora, eu vou simplesmente mandar uma distributiva do lado direito. Eu vou fazer isso de uma maneira que é bastante segura, que funciona para qualquer exercício desse tipo. Então, eu vou mandar uma distributiva, eu vou distribuir o A do lado direito, e eu vou distribuir o B do lado direito. Veja se está tudo bem. O que eu vou fazer agora na sequência é agrupar. Eu vou colocar x em evidência e eu vou agrupar os termos que estão multiplicando x. Veja se eu estou fazendo direitinho. E aqui eu vou agrupar todas as constantes, que eu vou chamar de 1/3 de A menos meio B. Veja se você entende como eu rearranjei essa expressão. Agora eu preciso descobrir os valores de A e B para que essa expressão seja verdadeira. Eu vou rolar um pouco a tela aqui para a gente poder continuar.
e eu vou continuar resolvendo isso daqui na forma de um sistema. O que eu vou escrever mais precisamente? Do lado direito eu tenho a mais b, que está multiplicando x. Mas perceba que do lado esquerdo eu não tenho ninguém multiplicando x. Então eu vou igualar a mais b a zero. Para que isso seja igual ao que eu tenho do lado esquerdo, a mais b deve ser zero. E esse termo aqui, essa subtração de constantes, tem que ser igual a 1 para que essa expressão seja verdadeira. Então eu vou vir aqui e eu vou dizer que 1/3 de a menos meio b tem que ser igual a 1. Eu vou resolver esse sistema e eu vou descobrir o valor das constantes a e b. Então eu vou descobrir resolvendo. Aí eu deixo para você tentar resolver. Isola um, substitui dentro do outro e você vai conseguir mostrar que a solução desse sistema é a igual a 6/5 e b igual a menos 6/5. Esse é o conjunto solução para esse sistema. O que eu vou fazer agora, então? Agora eu vou voltar para a minha integral. Só que agora eu vou trocar a minha expressão do lado esquerdo dessa igualdade por essa, onde eu vou substituir os valores de a e b convenientes. Então, no lugar de a, eu vou colocar 6/5 dividido por x menos meio. E no lugar do b, eu vou substituir menos 6/5, que é o resultado do meu sistema. Ou seja, eu estou trocando aquela integral que eu tinha antes por uma integral mais fácil de ser resolvida. Perceba que essa integral é bem mais fácil de resolver. O primeiro termo, eu vou deixar um 6/5 multiplicando, e essa integral com x menos meio embaixo vai dar um ln de x menos meio. Veja se você concorda. O segundo termo, eu tenho um menos 6/5, que é uma constante que eu vou tirar de lado, e a integral desse termo aqui será um ln de x mais 1/3. Eu vou acrescentar uma constante, porque a minha integral é indefinida. Vou rolar um pouquinho a tela. E eu vou continuar agora com a minha resolução. Eu vou apenas escrever isso de uma maneira mais simplificada. Por exemplo, eu poderia colocar 6/5 em evidência. E eu ficaria com ln de x menos meio menos o ln de x mais 1/3. Eu coloquei os 6/5 em evidência e eu vou deixar a constante aqui do lado. O que a gente poderia fazer de interessante? Se você quiser simplificar mais essa expressão, você pode usar uma propriedade de função logarítmica, que diz que a subtração dos ln's é a mesma coisa que o ln de uma divisão. Então, eu ficaria com ln de x menos meio dividido por x mais 1/3, tudo isso mais constante. Para fornecer a minha resposta final, eu vou apenas voltar para t, lembrando que a minha substituição foi que seno de t era igual a x. Então, eu volto para t para fornecer a minha resposta. Então, no lugar de x, lembre-se que x era, na verdade, seno de t. E aqui a gente vai fornecer a nossa resposta final de uma maneira bastante simplificada. Essa vai ser a minha resposta final. 6/5 de ln de seno de t menos meio dividido por seno de t mais 1/3 mais uma constante. Está aí, essa é a solução da nossa integral racional, onde a gente usou o método de expansão em frações parciais. É isso aí, até a próxima.